Bom, os herbicidas inibidores da enzima ALS, que é acetolactato sintetase, tá? Então, tudo que é ase no final é enzima, né? Então, acetolactato sintetase, lembra da amilase salivar, né? Então, tudo que é ase é enzima, tá bom? Então, qual que é essa questão aqui, né? Então, essa aqui é um herbicida do grupo químico das sulfonilureias, tá? Então, aqui um breve histórico, foi descoberto pelo Dupont. Então, para quem já ouviu falar da Dupont, é esse senhor George Levy da Dupont, né, que descobriu. E a maioria do grupo químico, né, é o grupo químico das sulfonilureias, é o grupo químico com o maior número de diversidade de herbicidas, que controlam desde plantas daninhas de folhas largas em pré-emergência, até as ciperáceas ou, né, as tiriricas em várzeas inundadas de arroz. Então, esses inibidores da síntese do aminoácido de cadeia ramificada, né, que é essa enzima aí, que é responsável pelos aminoácidos da cadeia ramificada, quais são as principais características? Né? Eles são absorvidos rapidamente pelas raízes, caules e folhas. Eles são utilizados geralmente em doses baixas. A degradação deles ocorre pela hidrólise, ou seja, quebra, né, das moléculas de água e em alguns casos também por micro-organismos. A resistência pode ocorrer muito rápido se você usar ele indiscriminadamente. Ele geralmente apresenta maior mobilidade quanto maior o pH, né? E são absorvidas pela folha, como eu falei anteriormente. Então vamos lá. A maior diversidade dos herbicidas. Então eles vão controlar desde plantas de folha larga até algumas outras de folha estreita. A seletividade, né? O metabolismo, eles possuem esse metabolismo, a seletividade que é aplicada, então, se ela é seletiva, essa seletividade ela é aplicada no metabolismo, onde na hidroxilação, desculpem, a hidroxila e conjugação com a glucose. Então, isso é processo bioquímico, tá? Posição no solo, inseticidas organofosforado reduzem a seletividade. Então, por isso que é importante a gente conhecer a interação dos grupos químicos que nós estamos utilizando com outros possíveis grupos, tá vendo? Ó, se a gente usar um organofosforado e utilizar o herbicida junto, você já vai estar diminuindo a seletividade. Entenderam? Você vai ter interferência aí de um inseticida na seletividade e ele se torna então o que? Ele não se torna seletivo. Porque a seletividade dele ocorre aonde? Na hidroxilação e conjugação com glucose. Então, no caso, algumas plantas apresentarem, elas se protegem. Vamos lá onde ocorre. Ó. Então, a gente tem aqui, né? A acetolactato sintetase, por isso que é a ALS, acetolactase, aceto lactato sintetase. Aceto lactato sintetase. Ela vai atuar aqui, né? Na reação do piruvato, então a biossíntese de aminoácidos de cadeia ramificada. Então, também, assim como a EPSP, ela é dos aminoácidos, mas lá são aminoácidos aromáticos. Aqui são os aminoácidos de cadeia ramificada, certo? Então, valina, leucina e isoleucina. Então, a gente vai ter atuação nessa enzima e aí a gente não tem a reação completando, levando à morte, tá? Então, a gente tem aqui a hidroxilação e conjugação com a glucose é o que vai impedir dela levar para frente em algumas plantas que apresentam seletividade. Quais são os sintomas, os principais sintomas das sulfonilureias, né? O crescimento da planta vai ser inibido em poucas horas, então rapidamente ele atinge e
já nota-se isso, só que as plantas elas vão morrer num prazo de 1 semana, 2 semanas. E os sintomas elas vão aparecer nas folhas novas e às vezes com coloração vermelha ou roxa nas nervuras. Então, é quase como na verdade como é que eu vou dizer? Uma interrupção no ciclo metabólico. Então, há alguns sintomas como deficiência do crescimento, ou colorações necróticas, cloróticas, ou escurecimento do tecido, são reações exatamente dessa pausa no metabolismo, tá? E alguns casos acontece um encurtamento dos nós também, aí comprometendo o desenvolvimento. Aqui não interessa a nós as doses, né? Os produtos no mercado, né? Os ingredientes, os nomes comerciais. Então a gente tem aí o alai, que é muito usado no trigo, no arroz, né? No metsulfuron, no milho. O Sanson, que é muito usado no milho, que é o nicosulfuron. Muito bom herbicida, inclusive, né? E os outros aí que são utilizados. O alai, o metsulfuron. Já agora, os inibidores da síntese de aminoácidos de cadeia ramificada imidazolinonas, diferente das sulfonilureias. Quais são as principais características? São utilizados em pré ou pós-emergência no controle de dicotiledôneas. Aqui a gente já tem essa maior seletividade, em algumas gramíneas também, mas mais em dicotiledôneas. Elas são translocadas pelo floema, eles têm uma persistência no solo de moderada a alta e geralmente a sua degradação é feita por micro-organismos. Ela apresenta seletividade de acordo com o metabolismo, na absorção e na translocação, né? E mesatapir aí, ó, o pivô, né? Então a gente tem alguns Nortox, Imazetapir, né? Pivô, etc. Spider. E os sintomas aí, né? Tem alguns casos também da clorose nos trifólios, tem que tomar cuidado, né? Com eles, com a aplicação, alguns sintomas que dá, né? O problema de fitotoxicidade aí. Herbicidas inibidores da enzima ACCase, acetilcoenzima A carboxilase. Então, é mais uma enzima. Até agora a gente só viu herbicida que atua em enzima, hein, pessoal? Vocês notem isso. Então, a importância, né, disso tudo. Então, por que é importante uma enzima no organismo da planta? Porque é aí que ela vai completar todas as rotas dela, né? Sem a enzima, ela não consegue fazer essa completa rota. Então, se ela tem a questão do ciclo, se nós temos a enzima para interromper esse ciclo, a falta da enzima pode interromper, tá? Vamos lá. Essa enzima, a gente vai ter algumas características. Então, dentre elas são herbicidas que controlam gramíneas, sendo recomendados de um modo geral para culturas de cotiledôneas, tá vendo? Elas controlam gramíneas. Então, geralmente, essa da CCase é utilizada para culturas dicotiledôneas, porque elas controlam gramíneas, né? Então, nós temos isso, nós temos que atentar a essas especificações, né? Então, a gente precisa nos atentar a isso para fazer as escolhas, tá? Então, outra coisa, a absorção é rápida, chuvas de 2 horas após a aplicação não afetam a eficácia.
necessitam da adição de um surfactante à cauda, isso é ótimo, né? Surfactante, então, ele vai ser responsável por aumentar a eficiência. Eles vão translocar tanto no simplasto como no aproplasto, né? Por isso que é muito rápido. Nós temos também todas essas questões e normalmente não tem atividade no solo, né? Alguns herbicidas do grupo tem, mas normalmente não são. E a absorção, lixiviação e volatilização desses herbicidas, de um modo geral, são baixos. E o mecanismo de ação, né? Então, como que vai ocorrer esse mecanismo de ação da acetilcolinesterase A? Primeiramente, olhem essa rota. Acetil-CoA mais o gás carbônico, né? Aí a gente tem o ACCase como sendo... Pessoal, olha, notem que a enzima ela sempre vai estar atuando em uma rota, certo? Se vocês conseguirem reparar isso. Que ela sempre vai estar atuando numa rota. Então, é aqui a ACCase, ó. Ela tem acetil-CoA mais o dióxido de carbono, tá? E aí a gente tem o malonil, que vai ser a síntese desse malonil. Agora é diferente. Agora a gente não está falando de aminoácidos. A gente está falando do quê? A gente está falando, dessa vez, de ácidos graxos, também extremamente importante, né? Lembrando das funções dos lipídios, a parte dos aminoácidos. Então, a gente tem aí que vai bloquear a síntese dos lipídios, que afeta a formação e manutenção das membranas celulares. Olha só que importante essa informação, né? Então, nós temos que nos atentar a todas essas funções de cada um deles. Então, o que a gente tem aí? A gente tem que não somente na parte dos aminoácidos e das proteínas, mas nós também temos a questão dos ácidos graxos. E aí a seletividade desses inibidores dessa enzima, então lembrando que são inibidores dessa enzima que transformam acetilcolinesterase A, né, em malonil, e esse malonil também é precursor de ácidos graxos, então esse bloqueio, né, a síntese de lipídios e afetam a formação e manutenção das membranas celulares. Então, essa seletividade, ela vai estar baseada no quê? Ela vai estar baseada em diferenças na sensibilidade da enzima, né? Então, olha só, as gramíneas, ela tem um tipo de enzima que é sensível a esse herbicida, certo? Por isso que ela é mais indicada para culturas de cotiledônia, porque as gramíneas têm um tipo de enzima que é sensível a esse herbicida. E o metabolismo diferencial é que as plantas de trigo têm mostrado tolerância ao diclofop devido à metabolização. Então, apesar, né, de atuar melhor em gramíneas, a gente começa a ver resistência. Os sintomas, esses sintomas, eles apresentam, né, os inibidores, eles demoram a aparecer, na verdade, paralisação do crescimento de raízes e da parte aérea. Alguns dias após essa aplicação, os meristemas sofrem a descoloração. Os meristemas ficam com a coloração marrom e em seguida ocorre progressiva necrose. Então, se vocês fizerem a aplicação de um herbicida dessa categoria, com esse mecanismo de ação, né, os inibidores de acetilcolinesterase, eles vão começar dessa forma. Então, a gente já tem esse indício do quais são os sintomas e o porquê. Está relacionado à membrana, né, dos ácidos graxos da membrana. E algumas folhas velhas, elas vão adquirir folhas roxas ou vermelhas, confundidas com deficiência de fósforo. Então, vejam, na verdade, o metabolismo ele começa a se encontrar de forma deficiente, que pode até configurar, então, pode até configurar uma deficiência nutricional, né?